Recording is on. Bom, a próxima discussão que a gente vai fazer na semana que vem é bastante importante, que é sobre a educação, né? Inclusive, relativamente à questão da educação, que vai ser discutido com o Chicão, que academicamente fez uma discussão de mestrado sobre a questão da educação. Mas, além disso, eu estou pretendendo fazer aí o encontro de trabalhadores anarquistas da educação, para que a gente possa produzir uma proposta capaz de atrair os mais vastos setores que hoje estão aí de esquerda, obviamente, que hoje estão aí sem proposta, né, no ponto de vista educacional. E eu acho que o anarquismo e a anarquia e os libertários têm um background bastante grande, né, nesse processo educacional. Então, a gente está fazendo a primeira jornada de trabalhadores anarquistas da educação e libertários. A gente não decidiu a data ainda, mas vai ser lá para setembro, primavera, onde a gente pretende trazer todos os trabalhadores da educação e aqueles que se interessam pela discussão da educação em níveis municipais, né? Estaduais e federal, dividindo-se em ensino fundamental, ensino médio e ensino universitário. Então, a gente vai fazer, ou tentar fazer, né, essa jornada, né, virtual, por enquanto, até que a gente tenha condições suficientes para fazer um encontro presencial que seja capaz de fazer essa discussão extremamente importante para o desempenho dos sindicatos, das organizações anarquistas e libertárias. Bom, hoje, então, nós vamos falar sobre os mecanismos de poder, ou aquilo que Foucault chamou de governamentalidade, ou biopoder. Em contraste com a ideia anarquista, pelo menos a ideia anarquista clássica. Em primeiro lugar, acho que a gente vai ter que fazer um preâmbulo aqui, uma discussão anterior. Essa discussão anterior é relativamente ao que é o poder e como ele é visto, né? Então, classicamente, o poder é negativo, o poder nega, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que a função do poder é limitar, é impedir, né? É governar o outro, logo o outro não pode se autogovernar, é tutelar o outro, logo o outro não pode ter a autotutela. Então, nesse sentido, o poder é um poder negativo, porque ele nega a liberdade, né? É uma restrição da liberdade. O Foucault, e claro, aqueles que vivem em torno dele, traz uma outra vertente, também bastante importante. Mas é preciso localizar essa vertente. O próprio Foucault localiza essa vertente em maio de 1968. O que aconteceu em maio de 1968? Dentro das universidades, na França,
os estudantes começaram a questionar o poder autoritário dos professores. E esse questionamento produziu um conjunto de ações que acabaram culminando num processo mundial. O primeiro questionamento foi a questão dos figurões, né, dos grandes intelectuais que não admitiam questionamento. Então, os estudantes viraram as costas na sala de aula para esses professores e começou um movimento na França pela democratização, né, do processo educacional. Esse movimento acabou se transformando num grande movimento de massa, porque os estudantes acabaram sendo reprimidos pelo governo francês e essa manifestação anti-autoritária acabou invadindo as fábricas, produzindo uma unidade entre trabalhadores e estudantes nunca vista antes. Este momento foi um momento crucial porque o Partido Comunista Francês, evidentemente, ficou do lado dos intelectuais, porque muitos daqueles intelectuais que estavam sendo questionados eram intelectuais do Partido Comunista Francês. O Foucault, o Debois, depende da versão como que se queira, o Rancière e outros, se colocaram a favor do movimento. E houve uma certa ruptura entre os intelectuais que eram do Partido Comunista, o Foucault mesmo era do Partido Comunista, e houve esse rompimento. Porque, neste momento, os estudantes e o movimento autonomista libertário colocava outras questões que não eram objeto de interesse do Partido Comunista Francês e nem do governo francês, que era a questão das prisões, dos gulags, da autoridade dentro do poder do Estado, da burocracia, né? E esse movimento acabou se espalhando depois por toda a Europa, né? E acabou aqui no Brasil, e deu aqui no maio de 68 no Brasil também. Nos Estados Unidos. Então, houve uma generalização desse maio de 68, e esse maio de 68 acabou colocando questões como a questão do amor livre, a questão do fim dos sutiãs, da questão das liberdades das mulheres, de forma muito mais viril, forte, do que até então era feito. Isso também provocou uma guinada, uma mudada, né, dos interesses temáticos da maioria. Tanto é que o Debois, por exemplo, começou a discutir essa questão do espetáculo, né, com o livro A Sociedade do Espetáculo. E o Foucault passou a discutir temas diferenciados, como o tema das prisões, né, ou como o tema da história da sexualidade, a história da loucura, né? Isso tinha a ver com um questionamento do establishment, né? Daquelas questões que estavam colocadas como foco principal pelos movimentos, que eram contrárias aos interesses tanto dos governos capitalistas quanto dos governos comunistas. E uma dessas questões era esta questão da repressão. Uma das formulações principais do Foucault nesse momento era de que
a repressão, porque tem duas questões, né? Tem a questão da repressão e da questão do acontecimento. A questão do acontecimento, para falar antes da repressão, ela tinha a ver com essa coisa da linearidade, né? Dessa coisa orgânica, de que existia uma determinação histórica, né? E essa determinação histórica era dada, né? Logo, nada na história podia ser aleatório, podia ser um acontecimento fora dos padrões da análise sociológica ou da análise filosófica dialética. Então, essa foi a primeira questão de fundo, né, fundamental, que era a introdução da ideia do acontecimento. Essa ideia do acontecimento ela foi introduzida por Foucault, também pelo Alain... como é que ele chama? Alain... Esqueci o nome dele. Esses intelectuais que introduziram a questão do acontecimento, eles questionavam a ideia orgânica da dialética, né? A dialética, então, ela tinha um processo onde era possível prever os acontecimentos a partir dos polos dialéticos que estavam colocados em conflito, né? Isso implicava você ter uma certa linearidade, embora a dialética, né, você a veja como espiral, mas é uma espiral onde você sabe, ela é linear também, onde você sabe onde vai dar, né? Porque ela é orgânica. Toda a dialética, ela implica os contrários estarem dentro da própria coisa analisada, né? Então, os contrários são vistos, né, e entendidos em luta, e essa luta vai... Né, a questão é só de capacidade de conexão dos processos de luta. Implicava não ter nenhuma surpresa, né, que os acontecimentos eram vistos como determinação desse próprio movimento dialético, né? A ideia de acontecimento, ao contrário, né, era uma ideia que colocava que alguma coisa que não era prevista, como, por exemplo, o maio de 68, né? E a questão do acontecimento tinha a ver com isso, né? Porque o maio de 68 ele não foi previsto, né? Não era previsível que aquilo acontecesse do jeito que aconteceu. E isso colocou para os intelectuais, principalmente aqueles comprometidos em entender aquele movimento e que estavam a favor do movimento, como que aquilo, então, vai acontecer, apesar de toda a conjuntura favorável ou aos comunistas ou ao governo francês. E também esses acontecimentos, eles produziram um conjunto de outros acontecimentos, né, que se espalhou pelo mundo todo. Então, não era uma coisa francesa, né? Embora tenha começado na França, era uma coisa que explodiu no mundo todo. Nos Estados Unidos, houve a repressão aos estudantes, invadiram a universidade. Em Praga, a Primavera de Praga, né, e as revoltas estudantis de Praga, em toda a Europa, né? Em toda a Europa e no Brasil. Todo mundo aqui no Brasil sabe que o maio de 68 aqui foi fundamental. As mulheres queimaram o sutiã nas praças, né? O governo lançou a sua repressão dentro do golpe. Os estudantes da USP, da filosofia, enfrentaram o pessoal do Mackenzie, da direita. Enfim, houve um conjunto de acontecimentos no México, né? No México, a UNAM foi invadida, né? Houve lá a morte de muitos estudantes. Então, não era um acontecimento restrito à França, né? Então, essa ideia de um acontecimento que não podia ser previsto, né, acabou semeando entre os intelectuais, entre os estudiosos, uma semente
de dúvida. Dúvida se o processo dialético, né, ou a semiologia, a semiótica, ou a linguística, o estruturalismo, eram capazes, por serem tão fechados, de dar conta dessas estruturas de acontecimento. E aí também começou-se não apenas uma discussão sobre o acontecimento, mas o Foucault, particularmente, começou a procurar na história esses acontecimentos. Né? Em que momento um acontecimento determinado fez com que mudasse os rumos e quais eram os graus de importância desses acontecimentos. Então, o acontecimento ele não era só aleatório, né? Ele tinha também graus de influência, né? Eles podiam influir mais e podiam influir menos. Ele podia influir imediatamente mais e podia influir menos imediatamente e mais a longo prazo. É o caso, por exemplo, do Galileu. Né? O Galileu, a Isabel Stengler e o Foucault, ambos, e também o Bruno Latour, eles vão falar sobre essa questão do Galileu. A questão do Galileu não era as descobertas científicas que o Galileu produziu. Eram também. Mas não, o Galileu escreveu um texto onde ele dizia o que não era ciência. E a partir desse texto, mudou toda a ciência. Não imediatamente. Né? Então, ele tem uma influência permanente e a longo prazo. E uma influência duradoura. O que não é ciência? Bom, não é ciência isso, não é ciência aquilo, a ciência precisa ter uma certa continuidade, a ciência precisa ter regularidade, a ciência, para fazer ciência, você precisa fechar um determinado espaço para não ter influências alheias ao que está sendo estudado. Enfim, tudo isso o Galileu escreveu num texto pequeno, não é um texto muito longo, mas que teve grande influência nos rumos da ciência dali para frente. Outros acontecimentos foram vistos por Foucault como acontecimentos importantes, como, por exemplo, a mudança do caráter médico, do caráter da medicina. A medicina era muito parecida com a feitiçaria, com os curandeiros, né? A partir de Snow, a medicina começa a esquadrinhar, né? Porque, não sei se vocês sabem, o Snow foi o cara que descobriu a cólera, né? E ele, para entender o que estava acontecendo, que estava morrendo muita gente de cólera, o que ele fez? Ele achou que era água, e aí ele esquadrinhou a região, né? E começou a destruir todas as fontes de água e passar de casa em casa fazendo pesquisa para ver em que região era mais afetada. Ele começa, então, um tipo de pesquisa, né, sobre a saúde que implicava nesse esquadrinhamento, né, da população. Essa noção de população que também Malthus vai fazer lá na economia política ou na economia, ela vai ter, então, um papel fundamental nessa viragem da forma de governo. Um governo que é um acontecimento, né? Um governo que olhava o governo, a governabilidade, como o governo das coisas, como gerir os recursos, como, né, passa a ver como gerir a população. Então, o foco do governo não era mais
organizar simplesmente as coisas, ruas, estradas, tal, não. Era também organizar e governar a população. Então, isso muda o caráter do governo. E aí, eu vou voltar para a questão que eu estava iniciando, e aí é que entra a noção de Foucault do poder como um poder positivo. É bom aqui a gente fazer essa relação entre o que é positivo para o Foucault. Por exemplo, quando você olha a legalidade, a lei, né, a diferença entre a lei e a tradição é que no direito você tem uma lei positiva. O que é uma lei positiva? É uma ordem criada, né, com um determinado enunciado, por exemplo, não matarás, não matar. Né? Esse enunciado foi criado. Então, quando você olha uma lei, você diz assim, essa lei é positiva, porque ela está ali, ela foi criada para ter um determinado fim. O poder negativo é aquele que nega, né? Não é aquele que cria. Então, Foucault faz essa distinção entre, ora, o poder não podia ser apenas um poder que nega, porque enquanto um poder que somente nega, ele teria dificuldade de se manter. O poder precisava ser algo que também fosse positivo, ou seja, também produzisse verdades, também produzisse enunciados. Né? Essa produção de enunciados tinha a ver com a noção de governabilidade. Ora, para você, então, produzir enunciado, você precisava também produzir conhecimento. Então, é nesse sentido que o Foucault disse que o poder ele é positivo, ou seja, ele cria enunciados, ele cria verdades, ele cria uma rede de coisas que se interconectam, que faz com que ele se mantenha e seja reproduzido. Essa noção é fundamental para aquilo que o Foucault chamou de anarqueologia. Naquele livro, O Governo dos Vivos, o Foucault ele vai começar a entender que o estudo das relações de poder, ou o estudo dos poderes, não do poder, mas dos poderes, tem a ver com essa metodologia, quer dizer, uma metodologia que estava vinculando uma análise das relações de poder. E como, então, que essas relações de poder vão produzir um certo enunciado, uma certa verdade. E quais os mecanismos que fazem com que essas verdades possam ser reproduzidas e se interconectar com um conjunto de outras verdades produzidas pelo mesmo poder. Uma outra noção importante é que o poder não podia ser uníssono. Se antes os anarquistas olhavam o poder do Estado, né, como o principal foco de luta, né, com Foucault, outras formas de poder passam a ser também foco de luta e também foco de interesse. Interesse no sentido da sua negação e da sua compreensão. O poder, por exemplo, do médico sobre o paciente, né? Do técnico sobre o leigo. Né? E como esses mecanismos vão produzir, esses mecanismos de poder,
vão produzir uma espécie de disciplinamento, por um lado, e por outro, para ele poder produzir essa espécie de mecanismo de subjugação, de subserviência, ele precisa produzir um conjunto de verdades. E aí existe uma diferença. Olha, quando os marxistas discutem a ideologia, embora a gente não possa negar a ideologia em geral, mas a ideologia em geral, se ela existe, ela é pouco definida, né? Ela é difícil, bom, tudo é ideologia. E aí você não consegue definir muito bem o que seja uma coisa, o que seja outra. Com Foucault, nós vamos ter uma outra noção. Ele não vai mais trabalhar com a noção de ideologia. Ele vai trabalhar com a noção, não porque a noção de ideologia, não que ele negue a noção de ideologia. Não, é que ela não serve aos interesses de pesquisa e de luta que o Foucault está apresentando. Agora, a noção tem que ser a noção de verdade, né? De saberes. E as relações entre a verdade, o saber e os poderes. Outra questão importante é os tipos de verdade. Né? E os tipos de verdade implicam em certos conceitos. Há um certo tipo de verdade que ela não está inscrita. Ela não é um enunciado que você pode questionar. Ela é uma verdade que funciona um pouco como uma tradição, como um processo de tradição, ou um processo místico. Por exemplo, o fato de a lei expressar uma racionalidade, ou expressar a razão em geral, não tem explicação efetiva, né? Porque, de fato, ele não expressa. Né? É uma luta entre grupos de interesse que para formular um enunciado determinado. Mas quando depois de pronto esse enunciado, né, ele funciona como uma espécie de enunciado mítico. Ó, isso aqui é a verdade. Né? E ela vem da onde essa verdade? Ela não tem um lugar específico de onde vem. A ideia de justiça por trás do enunciado legal, ela não tem um condão, ela não tem um substrato, mas ela tem uma mística. E, nesse sentido, a ideia de justiça é uma ideia que é uma verdade incontestável. Né? Ela não pode ser contestada de forma alguma, porque ela não tem uma relação com outro tipo de verdade, que é a verdade científica. Né? A verdade científica, ao contrário, ela é sempre uma verdade que pode ser questionada e modificada ali na frente. A emanação da verdade mítica, ela é diferente. Porque quando um juiz dá uma sentença, ou quando o poder do Estado atua, ele atua sobre um critério abstrato. Por exemplo, o bem comum. Né? A harmonia social. A verdade. A justiça. Que são todas Manutenção da ordem pública. Manutenção da ordem pública. São sempre conceitos extremamente flexíveis, né? Exato. E que não tem uma emanação. É quem decide, não tem quem decide. Não, o bem comum é algo incontestável. O bem comum é sempre. Por quê? Porque ele não tem. Ele precisa não ter substância para que ele não seja contestado. Porque se ele tiver substância, se você começar, não, o que é o bem comum? O bem comum é isso, isso. Bom, não, peraí, eu discordo. Ele tem que ser uma noção mística. Ele tem que estar revestido de uma noção mística. Né? Porque senão ele não funciona. Né? Senão ele vai ser questionado.
né? Da mesma forma, é a ideia de Deus. Né? A ideia de Deus, o Kant até chamava de antinomia. Né? A antinomia, o que é? Depois o Proudhon vai usar a antinomia de outra forma. Mas o que é para o Kant a antinomia? É algo que qualquer explicação contra ou a favor está certa. Né? Porque ela não tem substância. Né? Ela não pode ser questionada na sua essência. Né? Porque ela não tem essência. Simplesmente ela não tem. Né? Ela tem que aparecer com algo incontestável, verdadeiro, né? Impossível. Por exemplo, olha, você não entende de Deus. Veja, eu não estou falando, eu não estou contra os religiosos, né? Estou contra a religião, que é diferente. Né? Mas você não entende de Deus porque você não tem o Espírito Santo, você não foi louvado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo não penetrou na sua alma. Logo, o que dá substância à ideia de Deus, né, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não tem como contestá-lo. Assim como não tem como contestar a ideia de dignidade humana, a ideia de justiça, a ideia de verdade, a ideia de liberdade, a ideia de um conjunto de coisas. O Stirner já falava isso, e aí é bom que se resgate, que o Nietzsche e o Foucault são discípulos de Stirner. Porque é exatamente o Stirner que vai colocar em primeiro lugar estas questões dessas fraseologias como um processo de construção de verdades morais. Né? Porque a moral, nesse sentido, né, juntando aí o místico com a moralidade, né, a moral ela é sempre ela tem sempre um invólucro incontestável, né? O invólucro de bem comum. E o bem comum, nesse sentido, tem essa espiritualidade, ela está colocada num campo onde não dá para ser contestado, né? Onde é impossível contestá-lo. Se você perceber, o Fernando Pessoa, acho que eu já falei disso aqui, o Fernando Pessoa fez um poema chamado Poema em Linha Reta. O poema em linha reta é um pouco essa discussão, né? Porque assim, se você perguntar para qualquer ser vivente se ele é boa pessoa, ele vai dizer, sou. Claro que eu sou. Não tem ninguém que vai dizer que não é boa pessoa. Ninguém vai se autoproclamar mal, vil, desgraçado, venoso. Todo mundo vai estar sempre com a razão. Todo mundo vai estar sempre bom. Né? Então, esse caráter do bom, ele não é um caráter possível de se distinguir, porque ele é moralidade. E a moralidade, ela tem sempre esse perfil incontestável. Né? Ela é sempre incontestável. Então, hoje, por exemplo, se faz muita política em forma de moralidade. Olha, o outro é mau, o Bolsonaro é mau, o Lula é bom. Né? O Lula é mau, o Bolsonaro é bom. Eu sou bom, você é mau. Nós aqui estamos do lado do bem, vocês aí estão do lado do mal. Então, essas noções são noções que evitam qualquer tipo de discussão de aprofundamento, porque elas não implicam, né, um tipo de verdade, como a verdade científica, que é contestável, que é plena de enunciados. Ela simplesmente não tem enunciados. O lugar onde esse tipo de verdade vem, ele não pode ser um enunciado contestável. Esse é um tipo de verdade. O outro tipo de verdade, é claro que o poder se exerce sob esse tipo de verdade, debaixo desse tipo de verdade.
Porque quem assume o poder, assume pelo bem comum. Assume em nome de uma comunidade abstrata. E para governar quem? Governar as pessoas, né? Em nome de que elas tenham a felicidade, afinal de contas, né? A felicidade é algo caro para cada um. Então, não se pode ter um poder cuja verdade não esteja, esse fragmento de verdade que constrói as relações de poder, não esteja, de certa forma, desconhecida ou conhecida por poucos. Vou até citar o Foucault aqui, esse verdadeiro do qual a manifestação ultrapassa largamente o conhecimento que são úteis ao governo, mas onde a verdade do governo se insere com uma ordem natural do mundo. Ou, em todo caso, uma ordem suplementar, mas anterior e concomitante, que permite, faculta a faculdade de governar e a ideia de governo. Ora, é tão incontestável hoje, por exemplo, a ideia de que há necessidade de um governo e que alguém deve governar, que já não é produto de uma verdade científica ou sociopolítica, né? Mas é um produto de uma moralidade, quer dizer, de uma verdade cujo fragmento que a constrói é incontestável, não é possível contestar. Ora, é nesse sentido que Foucault fala que o poder ele é positivo, porque ele cria essa instância, né, de um certo enunciado que não pode, na verdade não é nem enunciado, de um certo anúncio que não pode ter enunciado contestável. Então, este momento aí o que o Foucault ele vai acrescentar, né, na discussão sobre o poder feita até então pelos anarquistas. Porque os anarquistas, de forma geral, e não só os anarquistas, mas os liberais, os marxistas, todo mundo, viam e veem, né, o poder como negação, né, como negação da liberdade. Né? Então, o poder está sempre negando a liberdade. Ora, o Foucault ele vai dizer o contrário. O poder é a liberdade. É esse tipo de liberdade. Ele que constrói a ideia de liberdade. Então, esta liberdade na qual nós nos arrebentamos de lutar, né, é uma liberdade cuja base está ainda na base do poder. É por isso que já no final da vida, o Foucault começa a pensar numa liberdade pós-kantiana. Né? Porque esse tipo de liberdade que nós ainda lutamos, né, é uma liberdade de Estado. Liberdade de ir e vir, liberdade enquanto fundamento que precisa de tutela, né, que precisa de alguma tutela. Olha, então nós estamos falando de uma coisa extremamente importante. Pode falar. Quem está pedindo para falar, pode falar. Está sem som. Desculpa, pessoal, boa tarde. É porque eu estou chegando aqui agora, estou meio perdida e eu não estou conseguindo me localizar, mas eu levantei a mão, então, só para me constatar que eu estou participando, ok? Tá bom. Tá. Delson, você quer falar? Não, estou tranquilo. É que você dá uma mãozinha levantada ali. Tô? Bom, não, agora não está mais. Bom, então,
Só para dar uma relembrada aqui, para poder localizar a Alessi, é assim, o poder tem duas instâncias onde ele funciona. A instância da negação, a instância do reprimido, né? A instância da repressão e da opressão, né? E aí nós temos a polícia, temos o exército, temos, enfim, vários tipos de repressão possíveis, legais ou morais. E temos, por outro lado, uma instância positiva do poder. Positiva no sentido de que o poder cria um conjunto de saberes que tem por função a reprodução desse próprio poder. Ora, esse sentido de positivo é muito diferente do sentido usual do positivo. O positivo é legal, o positivo é bacana, dá para usar o poder, blá. Não, é o contrário. Toda vez que você entra nas relações de poder, você está reproduzindo e caindo nas malhas de uma rede de relações de poder, onde você já não consegue mais sair. Para sair, você tem que romper com o sistema de poder. Né? Estar fora dele. Não é possível estar dentro dele e não reproduzir as suas instâncias e as suas redes. Eu estou dizendo isso porque eu já ouvi pessoas que discutem Foucault falando assim, não, dá para usar o poder nas escolas. Né? Não dá para usar o poder nas escolas. Não dá para usar o poder para contestar o poder. Quando você usa o poder para contestar o poder, você não está fazendo mais nada além do que reproduzindo as instâncias permitidas do poder. Né? Por exemplo, se você pegar as eleições, o que são as eleições? Você tem a oposição e tem a situação. Né? Essas duas coisas, a oposição e a situação, fazem parte do mesmo esquema de poder. Por mais que a oposição fale, olha, eu quero modificar isso, modificar aquilo, né? Mas ela quer modificar dentro dessas instâncias de poder. É por isso que elas são chamadas de reformistas. Mas aqui, pelo Foucault, não é nem chamada de reformista, ela é chamada de sistêmica mesmo. Né? É a produção da ordem, é a reprodução da ordem. Bom, o Foucault chamou esse processo de criação imaginária e também formal esse rito de construção das instâncias de criação de poder e de verdade, de aleturgia. Né? Então, todo poder tem um conjunto de ritos, né, que vão produzir uma verdade, e essa verdade em si vai ser incontestável. Né? É essa liturgia, quer dizer, essa criação mítica, né, é que produz, então, esse processo onde você possa acreditar, olha, bom, a lei é boa. Né? Por mais que ela possa me atingir, ela é boa aqui. Né? Essas relações que vão produzindo em você uma reprodução daquilo que a liturgia quis que você reproduzisse. Eu vou ler aqui uma passagem do Foucault que ele explica o que é a liturgia. Poder-se-ia chamar a manifestação da verdade como, portanto, um conjunto de procedimentos possíveis, verbais ou não, pelos quais se atualiza isso que é colocado como verdadeiro, por oposição ao falso, ao oculto, ao invisível, ao imprevisível. Isto seria a liturgia.
Não é possível o poder sem uma hegemonia, né? E sem essa aleturgia. A produção da verdade na consciência dos indivíduos, aspas, pelos procedimentos lógicos e experimentais, não é, depois de tudo, mais que uma das formas possíveis da liturgia. A ciência, o conhecimento objetivo, é somente um momento possível de todas essas formas pelas quais se pode se manifestar o verdadeiro. Ora, isso coloca uma questão nova para a gente, né? Para os anarquistas. É que é preciso, então, que as denúncias anarquistas e as evoluções do pensamento anarquista consiga detectar quais são os mecanismos dessa liturgia e como, a palavra é como e não porquê, como ela se manifesta na vida diária da população e das pessoas em particular. É nesse sentido que a força do poder ela não é diferente e ela não é desnecessária de uma força da verdade. A verdade e o poder, eles têm que caminhar juntos, porque o poder é que implanta a verdade, né? Ou aquilo que é dito como verdadeiro. Tudo aquilo que não serve ao poder é visto como não verdadeiro. Ora, vamos pegar, por exemplo, a noção de desenvolvimento. Hoje em dia, todo mundo fala, vamos desenvolver, vamos fazer o desenvolvimento e tal. Então, a palavra desenvolvimento em si, ela já tem esse conteúdo de liturgia, né? Quando você aplica o desenvolvimento à ideia da pessoa, ela encontra nela o desenvolvimento a partir da meritocracia, quer dizer, a partir do mérito que ela vai ter em desenvolver o espírito, né, capitalista que tem nela, o espírito empreendedor que tem nela. Essa noção de desenvolvimento, ela se contrapõe a uma noção que não está clara, né, que é enquanto indivíduo, né? Eu estou falando enquanto indivíduo, que é o cara que está parado, né? Você está parado no tempo, você não está se desenvolvendo, você não está estudando, você não está não sei o quê, você não está crescendo, né? Porque essa ideia de desenvolvimento induz a outra ideia de que na vida, para viver, você tem que estar sempre produzindo, né? Você não pode viver só por viver. Aí, por trás dessa noção de verdade... Você precisa ser útil. Exato, você precisa ser útil. Para ser útil, você precisa se desenvolver, né? E claro que esse desenvolvimento tem a ver com toda uma ideia de desenvolvimento embutida nele, né? Não é um desenvolvimento espiritual, pessoal, né? Onde você se torne uma melhor pessoa. Não, é um desenvolvimento voltado para um campo produtivo, né? Então, o cara que não trabalha é um vagabundo, ele não vai desenvolver nada, ele é um horror para a sociedade, ele atinge o bem comum. Essas noções passam a ser noções importantes para que a gente saiba como é que a gente, então, enfrenta esses conjuntos de noções, de verdades, que são produzidas diariamente pelo processo de governamentalidade. E a governamentalidade, no fundo, é isso, né? É como você, em um certo momento, você precisa, para poder estabelecer o governo, da repressão, né, direta, da força. Mas, num outro momento, para você manter e reproduzir a ideia de governo,
você precisa do domínio, né? O domínio é muito mais do que a repressão. O domínio é o convencimento a partir de verdades postas, daquilo que é considerado como verdadeiro. A razão de Estado, ela é essencialmente todo o remanejamento, digamos, utilitário e calculista de todas as liturgias que são próprias do exercício do poder, diz Foucault. Ora, então essa noção, ela não pode ser só uma noção lá em cima do Estado. Ela tem que ser uma noção que adentra nas suas possibilidades individuais, na sua noção de pessoa, de si. Né? E é essa noção de pessoa, de si, que nós precisamos também combater. Nós temos uma outra questão, que é a seguinte: essa noção de saber e de poder, hoje, ela é muito complicada de combate, porque ela tem a ver com um processo que já se tornou moral. Por exemplo, se eu defendesse contra a educação, né, eu seria um energúmeno, ainda que eu considerasse que eu falasse esta educação. Mas eu teria que, para ser aceito, de dizer alguma educação. Porque a ideia de educação, né, é diferente da ideia de aprendizado. E ela tem um suporte. E esse suporte faz com que, se eu falar contra a educação, a pessoa vai dizer, mas como? Você quer um bando de ignorante? Né? Porque a educação acabou se tornando sinônimo de desenvolvimento, por um lado, e por outro, de conhecimento. E aí tem instâncias da educação. Essas instâncias da educação são as mesmas instâncias que produzem as verdades técnicas aceitas, que é a escola, a universidade, né? que tem funções diferentes, óbvio, né? A escola, o papel da escola é muito mais de produzir um cidadão subserviente, né? A universidade é produzir os novos, ou pelo menos parte dela, né? É produzir os novos governantes, né? E a desigualdade social a partir de uma ideia de mobilidade entre a ignorância e o saber. Essa ideia de mobilidade entre ignorância e saber, mobilidade social, né? Ela é tão forte que você pensa assim, puxa, mas claro, mas eu me esforcei, afinal de contas, né, para entrar na universidade, para fazer, né? E aí, quando você entra, você então se desiguala dos seus iguais, né? Você se torna algo diferente dos seus iguais, sem se dar conta de que esse processo não precisaria realmente ser assim, né? Que a noção que nós temos hoje de saber, de desenvolvimento, de educação, é uma noção de elite, né? Que produz elites, que produz diferenças sociais a partir de uma ideia de mobilidade social. Ora, outra questão que também está cheia que veio com a liturgia é a própria ideia de mobilidade social, né? Porque a mobilidade social foi uma situação colocada no processo revolucionário de 1789, né, contra o feudalismo, que tinha estamentos. Mas ela é anterior. Ela foi e o Maquiavel fala isso, né? Maquiavel, naquela história do Tito Livio, né, a vida de Tito Livio, ele fala ele inclusive elogia essa ideia romana de mobilidade social,
porque implica colocar os patrícios, né, junto com os plebeus. E os plebeus com a possibilidade de se tornarem patrícios, ou se não patrícios, pelo menos próximos a patrícios. Então, essa ideia de mobilidade, onde o escravo pode se tornar imperador romano, né, ela fazia com que as lutas sociais dentro de Roma fosse resolvida dentro dessa arena construída pelo poder romano. Então, o tribunato, né, em Roma, ele foi criado exatamente para permitir que certos personagens, as lideranças populares, né, da plebe, pudessem se tornar tribunos, quer dizer, fiscais da população junto aos Césares. Não tinha só um, né, era mais que um. Aos Césares, e também pudesse negociar ali com o Senado. Então, essa relação tripartite depois se torna essa relação diferente aqui, né? No poder judiciário, poder executivo, poder tal. Mas lá em Roma, a ideia central de mobilidade tinha a ver com essa ascensão, né? De escravo, você podia se tornar um cliente, você podia se tornar um proprietário, você podia se tornar um... Né? Você não ia se tornar um patrício, mas você podia se tornar um cidadão romano. Né? Da mesma coisa, você tem um ensino fundamental, você se torna um universitário, e depois você se torna um mestre, se torna um graduado, um doutor, um advogado, não sei o quê. Né? Então, você, ainda que isso não se materialize na realização desse postulado, por exemplo, eu me formo advogado, mas eu não trabalho como advogado, não consegui um emprego ali. Mas eu estou num nível acima, né, daqueles que não são, né, daqueles que são considerados leigos. Essa relação tem a ver com a discussão dessa incompletude daquilo que é chamada de ideologia, porque a ideologia não daria conta do estudo dessas relações, dessas liturgias e desse crescimento, né, e reprodução e produção dessas verdades sociais. Uma outra questão importante que o Foucault traz é que há uma relação manifesta entre verdade e exercício de poder como subjetividade. Ora, quando você tem poder, segundo essa ideologia, ou segundo essa manifestação da verdade, né, você sai de um campo onde você não tem poder algum. Né? Então, você se sente empoderada, essa palavra está muito usada, né, hoje em dia, você se sente empoderado. Né? E esse empoderamento tem a ver com essa cooptação da sua subjetividade para o sistema de reprodução dos poderes. A libertação de cada um, então, seria, em tese, a libertação de todos. Né? Quando, na verdade, o poder, para seu exercício, precisa sempre de alguém que seja ali submetido. Não há como ter relações de poder sem que essas relações de poder não possam submeter alguém. Bom, o Foucault também ele vai ajudar, principalmente as teses bakuninianas, né, sobre a questão do Estado e a religião, e ele vai pegar três... Não, e claro que isso é uma abordagem minha, óbvio, né? Não é uma abordagem usual que tem aí. Então, ele vai trabalhar com três questões. O Stirner,
né? Que é a questão do único, do ser individual e único, a noção de pastor, que também está lá em Stirling, mas que é mais elaborada em Nietzsche, né? E a noção de Deus e o Estado, né? A noção da moralidade de Estado, que está em Bakunin. Como é que ele vai trabalhar isso? Ele vai trabalhar naquele livro, principalmente, ele vai trabalhar toda a história dele, né? Mas particularmente no o sujeito e a verdade, na segurança, território e população, né? Ele vai trabalhar esses conceitos aí, se vocês quiserem ler, né? O que é o pastoreio? Né? Como é que, num determinado momento, há uma passagem do governo das coisas para o governo das pessoas? O Foucault diz que o grande mérito do governo liberal, né, ou a grande sacada do governo liberal, foi juntar